Mesa diretora, nossos colegas, ouvintes da rádio, público presente, boa noite. Bom, hoje eu estou um pouco enxaqueca, mas hoje eu resolvi, aí, como os assuntos foram bastante e eu não posso apertear, então resolvi usar essa tribuna. Bom, falando sobre a questão dos locais públicos, como a praça, que foi tanto falado aqui. Eu acho que as praças, tanto as praças quanto os locais públicos, eles realmente precisam de uma melhor atenção. De nós, vereadores, e também do executivo. Porque, além de estarem escuras, a questão do lazer também é importantíssimo. Quanto a essa questão de Douradinho, estive visitando lá com a vereadora Denil, realmente eu não vi. Não sei se já está construindo, mas eu quero aqui deixar. No Jardim Floresta aconteceu um caso, que eu não sei se é do conhecimento dos senhores, que até está paralisada a obra. Eles estavam construindo um bar no Jardim Floresta, não sei se é do conhecimento também do nosso colega vereador Marquito. Até essa obra está paralisada, a praça cheia de mato, e esse bar, ele paralisou na laje. Então, estava faltando colocar o que? Acho que portas e janelas. Isso aí chamou muita atenção, vereador, pelo seguinte: a população do bairro, que eu conheço, tem muito conhecidos lá, acho, até o senhor passa muito por lá, que é caminho de casa, e eles falaram: olha, Renato, estão fazendo um bar aqui na praça. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Não que não possa fazer. Até tem os trailers ali de Chapskin, que é um local adequado. Mas essa questão de ocupação de praça pública, desordenadamente, isso é o município que tem que fazer. Para quê? Para poder, se tiver um trailer de alvenaria, licitar e não particular fazer isso em praça pública. Que a questão do Jardim Floresta me chamou muita atenção. Foi uma questão que muitos vereadores, na época, comentaram comigo, não sei se é do conhecimento dos senhores, não sei se alguém conhece aquele bairro. Uma parte? Pois não. Eu passo realmente por aquela rua ali várias vezes no dia e eu realmente vi aquela construção ali. Na verdade, ali não é uma praça, ali não existe ainda uma praça, ali seria talvez construído uma praça. E pelo que eu tomei conhecimento, não legalmente, eu não procurei saber a fundo, mas pelo que eu sei, o que ocorreu ali seria uma praça mais voltada para a questão de esportes, e aquela construção seria para guardar material esportivo, não seria para bar. Isso, pelo menos, é o que eu tenho conhecimento. Podemos averiguar isso a fundo da mesma forma que vamos averiguar lá no caso do Douradinho. Se amanhã nós temos que correr atrás disso e ver e parar imediatamente. E outra coisa, não é pelo fato de ter construído A, B, C, nós vamos construir até a letra Z. Eu acho que agora tem que dar o basta, então. Se tem erro, vamos parar com esse erro até agora. Então, eu acho que se existiu no passado, seja lá quando for, tem que parar. Né? Agora, se está construindo algo particular dentro do bem público, isso aí é caso nós temos que averiguar a fundo. Vereador Renato, me permite uma parte, é só para informar que essa construção iniciou-se hoje. Talvez seja por isso que você não tenha visto isso não. Sim. Então eu acredito que tem que ser tomada devidas providências, porque eu acho que não pode mesmo ocupação. No caso, professor Marquito, dessa do Jardim Floresta, a pessoa, eu prefiro não citar nomes, que seria o proprietário do local, foi procurar o poder público e falou: olha, vamos terminar aquele bar para mim, porque o fulano ciclano prometeu. E isso não pode acontecer, de maneira nenhuma. Eu acho que a ocupação dos bens públicos, tipo praça, que seja. O pessoal aqui já não tem lazer, já enche a praça, não tem banco, a questão de banco, de iluminação. Semana passada eu te pedindo a iluminação da Praça Belo Horizonte, que é a Praça de Douradinho. Por quê? Quando tem iluminação, banco,
fica um local agradável, que as famílias gostam de sentar na praça, bater papo. Então é isso que tem que acontecer. E eu gosto dessa fiscalização aqui. Eu acho que nós, vereadores, estamos aqui para isso, para fiscalizar esse tipo de coisa. Senador, me permite mais uma parte, uma vez que foi citado, eu acho que aquele local que você está referindo, que eu não sei nem o que é aquilo, que está hoje com um mato com mais de 2 metros de altura. Aquilo ali tem que resolver de uma forma ou de outra. Agora, se ali seria um bar ou não, seria, ou vai ser? Então não vai ser. Né? Aquilo ali é praça, eu não sei nem se aquilo é praça, aquilo ali é uma construção que está fazendo ali, eles não sabem o que é aquilo. Não, né? Na planta da prefeitura consta como praça pública do Jardim Floresta. Então se é uma praça pública, não pode ser construído nada. De jeito nenhum. Concordo plenamente. Vereadora Renata, professor Marquinhos, já foi abaixado o começo, vamos dar sequência da reunião. Isso aí a gente vai pedir Não, nós estamos no campo do debate. Isso é democracia, isso Claro, é nós estamos apresentação. conversando. Isso aqui é uma boa. Presidente, eu gostaria também de uma parte rapidinho, Pois não. pela relevância do tema que Vossa Excelência traz e que eu defendo e aprovo a conservação das praças para a nossa população, principalmente para as crianças. Uma época que estamos necessitando de muito verde. No passado, eu ocupei esta tribuna para denunciar ali a praça 8 de março, a colocação de estacionamentos que tomaram parte daquela praça e que eu fui contrário e que nada foi objetivado, nada foi realizado para impedir aquele estacionamento que diminuiu parte daquela praça. Parabéns pelo tempo. Obrigado. Meu segundo assunto é um recadinho que eu gostaria de convidar todos os presentes também, o pessoal do grupo, a imprensa, sobre a audiência pública que o pessoal já está me auxiliando, a assessoria jurídica, a conta diretora, que nós temos confirmado aqui a presença, que você vai gostar de saber agora, do juiz lá de Santa Rita e do diretor do presídio e demais autoridades que vão ser. Então vai ser no dia 15 de maio, com a presença do Dr. Malmo, o juiz de Santa Rita, e o diretor, o Sr. Gilson. Gostaria que fosse amplamente divulgado para os senhores também, convite sobre escolas, esse pessoal da polícia, o pessoal do grupo que está aqui, que fez um movimento sobre segurança pública. Eu acho importantíssimo nas escolas a presença de todo mundo aqui. Por isso que nós temos que trabalhar bastante esse tema de audiência pública, porque eu acredito que essa sobre segurança vai ser muito importante. Pela hora, presidente? Pois não. Aquele horário. Horário, isso que eu ia perguntar. Horário seria Às 19 horas. 19 horas, obrigada. Bom, gostaria de fazer aqui um pedido para o senhor prefeito, o pessoal do CPD, eu já fiz esse pedido, é a questão do telecentro de Douradinho, que continua fechado, para ver o link, os equipamentos que estão lá dentro. Eu já fiz esse pedido e, pegando carona com esse pedido, gostaríamos também, o pessoal do CPD, lá, que faz parte da Secretaria de Planejamento, para colocação de internet na creche Madre Carmen do Santo Antônio 2, que hoje fica difícil se não tiver essa ligação com o município. Bom, outra coisa também que foi falada aqui nessa tribuna hoje é a questão do asfalto. Tive com o deputado semana retrasada, estava falando que tem muito recurso na área de saneamento, tanto para asfalto quanto para calçadas. Essa de calçadas até alguém sabia,
mas eu achei muito interessante esse recurso que o governo federal disponibiliza e gostaria de falar para os senhores que esse levantamento no município já está sendo feito, tanto com o engenheiro, que é de fora, quanto com a Secretaria de Obras. Já estão olhando isso direitinho. E, acho que até já foi falado aqui, gostaria de fazer um comentário. O que acontece? Nós vamos, junto aos deputados na esfera estadual, federal, buscar os recursos. Não adianta buscar recursos se você não tem uma equipe